Vamos ver. Pronto, já está gravando, irmão. Vou só compartilhar aqui se já começa. Vamos para cima que o Bom, tema de hoje me deixou animado, hein? esse tema aí tá bom. Vamos lá. Bora lá. Boa noite aí para todo mundo. Ó, pessoal, a live de hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o escândalo, né, do rombo do INSS. E a partir disso, a gente também vai trazer aqui pontos importantes da importância, né, e como você deve proteger o seu patrimônio. Então, né, começo de tudo, a gente quer explicar um pouquinho o que que é o INSS, né? Ali a gente vê o senhorzinho ali todo sorridente, fazendo joinha, recebendo a aposentadoria. Então, o INSS, né, ele significa o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, como que funciona, né? O INSS, ele é responsável por toda a administração dos benefícios da Previdência Social aqui no Brasil. Então, ele garante que os trabalhadores que contribuíram para o sistema, eles possam acessar a aposentadoria e também outros benefícios, né? Como, por exemplo, se você sofreu um acidente ou algo do tipo, né? Você ficar afastado por mais de 15 dias, o seu INSS, você tem como acionar o seu INSS, e aí, a partir disso, você passa a receber ali uma remuneração para que você não seja descontado na sua receita salarial lá no seu trabalho ou coisa do tipo. Bom, e como que as pessoas elas têm acesso, né? Então, basicamente, eu falo que o INSS ele é uma pirâmide. Me corrija aí se eu Total, estiver errado. Então, total. por que que a gente fala que é uma pirâmide, gente? Basicamente, o projeto do INSS ele já começou errado desde os primórdios, né? Por quê? Porque as pessoas, os governantes da época, eles criaram um sistema que falava assim, ó, todo trabalhador vai ter descontado direto na sua receita, né, na sua renda salarial todo mês, uma porcentagem para que lá na frente ele possa aproveitar ali e viver tranquilamente com a aposentadoria que nós pagaremos para ele, né? Eles que vão pagar aqui para a gente. Então, o que que isso significa? Todo mês ali, se você for um assalariado, né, se você trabalha para alguma empresa e é registrado, você tem um desconto automático do INSS. E a partir disso, a gente vai pagando ali, vai sendo descontado uma parte do nosso salário todo mês. E esse salário que é descontado da gente, de todos os milhares de trabalhadores que existem aqui no Brasil hoje, ele serve para pagar os aposentados atuais, né? Então, basicamente, é um sistema de pirâmide. Você vai pagar para um, e aí, para você receber a sua aposentadoria lá na frente, as outras pessoas mais jovens que a gente tem que estar pagando INSS, senão, acabou, né? O que que você tem a dizer sobre isso, Dan? Com certeza, Gui. Eu acho muito bacana isso. É importante frisar. Eu já vi até algumas pessoas, né, que de maneira, eu não vou dizer aqui equivocada, acho que é equivocada, né, o termo, irmão. As pessoas acham que você contribui ali com o INSS e tem tipo uma caixinha, né, escrito seu nome assim, ó, Danilo Santos da Rocha. E aí você vai colocando dinheirinho todo mês ali e lá na frente esse dinheirinho que você colocou vai estar. Mas na verdade não, cara. Você está pagando ali outra pessoa, né? E tem um termo técnico para isso, a gente chama de sistema de repartição, ou seja, você está repartindo ali com pessoas, né? Então você está pagando pessoas que já repartiram a parte dela um tempo atrás. E esse programa, por si só, né, ele é falho, como o Gui comentou aí, e a gente vai até mostrar aqui depois quando a gente entrar ali mais para frente, na parte do rombo, eu trouxe dois gráficos aqui interessantes, né? Que um é da nossa pirâmide etária e o outro é a questão do aumento ou diminuição do nascimento das pessoas no nosso país. E a gente vai mostrar como isso impacta de maneira significativa aí a questão do INSS para vocês, tá bom? Então é isso, Gui. Show, perfeito, é isso mesmo. O cara já trouxe a parte mais técnica aqui. Perfeito, irmão. Se quiser, você pode passar para o próximo. Com certeza. Bom, pessoal, aqui é um ponto muito importante, né, que a gente trouxe aqui dados, tá? Então, esses dados são com base no último teto do INSS, com base em 2024, né? Todo ano tem um determinado reajuste ali. Então, o teto hoje para você se aposentar e receber o limite ali que eles pagam para os aposentados é de R$ 7.500. Então, esse valor, ele, como eu disse, ele pode ser reajustado, porém, existem alguns critérios, né, para você receber um teto do INSS.
E a gente explica isso aqui logo a seguir. Então, como que funciona, né? Digamos ali que você é um contribuinte empregado, então você é um assalariado e todo mês ali tem esse desconto direto da sua folha. E aí, essa contribuição ela vai partir de 7,5% a 14% da sua renda lá, do seu salário. E aí, com base nisso, você vai contribuindo, vai aumentando ali, só que existe um porém, né? Para você receber esse teto, você tem que ter tido uma renda pelo menos parecida, né, com o valor do teto. Então, para você Uhum. receber R$ 7.500 por mês, você tem que ter uma renda ali por volta de 8.000 a R$ 7.000 para você conseguir atingir esse teto. E assim, isso também conta o tempo que você vai contribuir com esse salário, né? Porque ninguém começa trabalhando e recebendo R$ 7.500 por mês. Então, vai depender Verdade, muito, né? de verdade. E acho que outro ponto, Gui, que você comentou aí, cara, é esse teto de R$ 7.500, né? Recentemente eu vi uma pesquisa aí que saiu falando que o custo de vida mínimo aqui em São Paulo, para você ter uma certa ali, não vou nem falar uma certa, como que eu posso dizer aqui, né? Tipo, um certo luxo. O mínimo para você sobreviver ali é uns 6 mil e pouco. Então, você acha que uma pessoa idosa vai conseguir sobreviver com qualidade com R$ 7.500? Qual que seria a sua opinião sobre isso? Nem a pau, cara. Ó, só a gente vê hoje, ó. Eu e você, nós somos aqui de São Paulo. Com Ó, certeza. eu vou falar de mim, cara. Olha isso. Que loucura. Eu fui esse final de semana agora, fui fazer as compras por mês, comprar mistura, comprar coisas que precisam para casa, né? E aí eu fui comprar ovo, né? Pô, sou um cara da academia, tem que ter ali a proteína diária. Dan, Fit. te juro, cara. Eu vi o preço do ovo a R$ 29. Cartel de 20 ovos, R$ 30. Eu falei, meu, que absurdo. Eu não comprei o ovo lá, claro, né? Em outros mercados aqui da região, perto de onde eu moro, tá por volta de 25 a R$ 20. Então, não tá tão diferente. E é assustador, o nosso custo de vida aqui, ele tende a aumentar cada vez mais. Então, Bom, hoje, para você ter uma renda de 7.500, é basicamente para você sobreviver, você não vai ter nenhum luxo, né? cara, eu gosto muito da analogia do Flávio Augusto, né? Para quem não sabe, pessoal, o Flávio Augusto ele é um bilionário ali, dono da WhatsApp, né? Uma plataforma ali de educação. E ele fala que o INSS ele coloca você tipo numa gaiola. Ele fala assim, ó, seu teto, o máximo que você pode ganhar na sua vida aqui é R$ 7.500. Aí eu pergunto para vocês, né? Você acha que R$ 7.500 para você tá suficiente? Né? Você se enxerga dentro dessa gaiola? Porque eu não me enxergo. E o Gui comentou um ponto crucial, né? À medida que a gente vai envelhecendo, não é mais qualquer cama que a gente consegue dormir, a gente precisa ir, muitas vezes, para o hospital, ali, passar em convênio, né? Tem uma certa periodicidade com os médicos, na maioria das vezes tem medicação também que o preço é muito alto, né? Devido ao fator tributário, porque a gente paga muito imposto em remédio também. Não é qualquer alimentação que a gente consegue consumir, não é qualquer viagem que a gente consegue ir, a gente preza muito mais por comodidade, por qualidade de vida, por proteção. Então, cara, só nesse cálculo aí, eu acho que R$ 7.500 está fora de cogitação, né, Gui? E outro Nossa. ponto que a gente nem citou é a questão da inflação. O nosso dinheiro vai perdendo o poder de compra à medida que os anos vão passando. Então, nem vamos colocar a inflação no cálculo aqui, tá, Gui? Vamos ser bem conservador. Bem É, conservador, né? é muito isso, né? R$ 7.500 como teto, para mim, é uma loucura total. Né? E Ô, tem Dan, gente que acha que isso é um benefício. e vamos além ainda nessa reflexão, né? Ó, a gente está aqui com todos os nossos clientes hoje. E, meu, quem está aqui com a gente não quer ganhar R$ 7.500, né? Nem A ferrando, cara. galera aqui é só gente que tá cheio de energia, tem ambições aí para o futuro. A gente quer ir todo mundo recebendo no mínimo R$ 10.000, cara, no No mínimo. Mas mínimo. dá para ganhar muito mais. A gente incentiva Demais. muito aí que todos, né, sempre busquem novas fontes de renda, consigam aumentar o seu patrimônio, né? Então, a gente gosta sempre de trazer essa mentalidade aqui para todos eles. Com certeza. É isso mesmo, Gui. Assina embaixo. E aqui, né, a parte do teto do INSS, agora falando da parte para quem é autônomo, né? Então entra MEI, galera mais PJ, né? Então você, né, você como empresário, você como empreendedor, você define a alíquota que você quer contribuir, então pode ser entre 5 a 20% da renda, lembrando que não pode ultrapassar ali aquele teto de 20%, porque senão você estaria contribuindo para receber mais que R$ 7.500, né? Então, você não Uhum. pode ultrapassar esse limite, porque você sabe que você está guardando para receber R$ 7.500, e ponto. Então, Exatamente.
tem que se atentar até com esse fator. Bom, agora vamos falar da notícia aí que abalou o Brasil inteiro. Então, cara, o que foi esse rombo do INSS, Dan? O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que foi uma coisa assim que a principal mensagem que a gente quer passar aqui para os nossos clientes é o seguinte, assuma a autorresponsabilidade pela sua vida financeira. Porque se você for deixar na mão do governo, né, e aqui eu não estou falando de governo de direita, de governo de esquerda, eu e o Gui não vai entrar nesse mérito aqui, tá? A gente não veio falar sobre política, ficar nessa questão de politicagem. Aqui a mensagem é meramente, gente, vocês têm que assumir o protagonismo pela sua vida financeira e não depender de governo nenhum. Seja em qualquer aspecto político, você tem que ter esse tipo de perspectiva. Você tem que assumir esse compromisso consigo mesmo. Porque se você depender de governo, é isso que vai acontecer. Então, a gente está falando de aproximadamente 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas, né? Não, 6,3 bilhões de reais, né? De aposentados e pensionistas aí entre 2019 e 2024. Então, cerca de 9 milhões de beneficiários foram afetados por descontos indevidos. Ou seja, né, Gui, eu tenho um certo dinheiro ali que eu imaginei, quando eu comecei a contribuir pelo INSS, que eu ia ter acesso total e integral a ele, só que aí todo mês eu tô vendo que tá caindo na minha conta menos dinheiro, e aí eu entro em contato com o pessoal do governo, falo que eu não concordei com nada, e mesmo assim eles só veem minha mensagem lá, o meu chamadinho, né, Gui? E ninguém corre atrás de nada e continua lá, todo mesinho, caindo menos, aí eu tenho que gastar mais com alimentação, eu tenho que gastar mais com remédio, e mesmo assim tô tendo um descontinho lá que eu nem sei de onde que é. Né? Então é isso. Isso Esse é o ponto. realmente é algo assim devastador, né? Eu penso, cara, imagina, você trabalhou a sua vida inteira, você contribuiu todos os meses ali contra a sua vontade, né? Porque não é, você não Esse é fala, o ah, não ponto, vou né? contribuir. Então, você contribuiu ali ao longo de, vai, 35 anos, 40 anos contribuindo, vai, para essa galera que Com já é certeza. aposentada. E aí você chega ali no momento que você tá para usufruir e você começa a ter um desconto que você não sabe do que é, não tem com quem falar, como você disse, né? Você abre um chamado ali, ninguém É, responde, tipo ninguém está isso, a né? dispor para esclarecer nada. Então, cara, é uma infelicidade. Eu penso assim, as pessoas que hoje dependem só do INSS é uma infelicidade, porque essa pessoa ela está totalmente fragilizada a qualquer tipo de corrupção que existe aqui dentro do nosso país e que nós sabemos que não é pouco, infelizmente, né? Então, o Brasil é um país culturalmente muito corrupto, desde sempre, assim, e como o Dan falou, independente de partido político, independente de qualquer coisa. A gente não está aqui falando sobre política, a gente está falando sobre uma cultura que foi instalada aqui dentro do Brasil desde os primórdios. Então, a gente vê que isso nunca vai mudar, gente, infelizmente. E é por isso, né, reforçando até o que o Dan falou, que nós incentivamos que vocês se tornem os protagonistas da sua própria vida financeira. Nunca fique na vida esperando que o governo vai chegar lá daqui 40 anos aí e falar, ó, tá, gente, toma aqui seus R$ 7.500. Jamais, a gente não pode contar com isso. Certeza, de verdade. E ressaltando, vou citar mais uma vez o Flávio Augusto, porque eu achei muito bacana, né? Certo dia, um seguidor dele comentou, e essa fraude do INSS? E aí ele, de maneira, né, muito genial, porque ele é um cara muito fora da curva, ele escreveu assim, ó, não foi a primeira e nem será a última. Então, cara, isso para mim foi uma coisa que demonstrou, de fato, né, essa irresponsabilidade. A gente até colocou aqui no outro slide, né, essa fragilidade do sistema. Então, é total falta de fiscalização, total falta de respeito, de comprometimento, né? E isso acaba prejudicando grande parte da população, e, no caso, é a população mais vulnerável, a população que, de fato, depende ali daquela renda no qual ela abdicou ali, né? Todos os dias ali, todos os meses dos 30 anos ali da vida dela, né? Então, é algo Isso assim, mesmo. quando a gente para pensar, causa uma revolta tremenda. É revoltante. Então, aqui, né, até para puxar esse último slide, né, como que eles começaram a identificar que eles estavam tendo alguns descontos não autorizados, né? Então, alguns pensionistas, né, alguns beneficiários ali do INSS começaram a relatar o problema, né, como o Dan falou,
que estava tendo desconto indevido e tudo mais, só que aí foi aquilo que o Dan falou, né? Abriram vários chamados, e aí quando atingiu uma quantia lá de mais de 35 mil pessoas que tinham reclamado da mesma coisa, o órgão responsável começou a fiscalizar e entender mais de perto. Meu, peraí, como assim? O que está acontecendo, né? E aí foi levantado, né, que estavam descontando em média R$ 700 por pessoa. E aí totalizando aqueles 6,3 bilhões, né? Quantos aposentados temos hoje aqui no Brasil? Então, sim, Com certeza. pode ser só R$ 700, mas coloca isso no macro, né? É um número muito grande. Ô, Gui, o ponto aqui é que é a média, né, irmão? Então, a média, a gente está falando de uma oscilação, a gente está falando de uma Isso, média ali. Na isso é maioria das verdade. vezes, o valor vai até acima, né? E, por exemplo, R$ 700 ali, cara, e alimentação, não dá para você fazer uma mega compra, mas já faz muita diferença na vida de grande parte das famílias aí, né? Principalmente as Com toda vulneráveis, né, cara? certeza. Isso é verdade, ainda mais que assim, é o seu dinheiro, pô. Com Imagina. certeza. Esse é o ponto. É meu É, dinheiro, estão tirando, não autorizei e tá tudo bem. É isso aí, cara. Esse é não, esse é o realmente. nosso governo aí. Mas aí aqui a gente tem algumas vulnerabilidades, né? O que a gente tem que tomar cuidado, né? Essa questão da dependência governamental. Então, ali, qual que são os riscos que a gente corre, né? É os riscos da gestão e corrupção. Então, como a gente falou anteriormente, a gente está sujeito a ter um país que vai estar sempre sendo corrupto, né? Então, a gente nunca pode depender do governo para receber qualquer tipo de benefício. A gente tem que fazer o nosso. Aqui tem o valor dos benefícios, né? Então, esses valores eles são insuficientes às vezes até para cobrir despesas básicas. Quantos aposentados nós vemos hoje que, pô, precisa comprar medicamento, às vezes fazer algum tipo de tratamento, fisioterapia. E, gente, essas coisas, vocês sabem, não são baratas, né? Qualquer coisa relacionada à saúde, você vai ter que desembolsar um valor um pouco mais alto do seu bolso. E aqui a gente tem a questão da inflação, né? Que é a redução do poder de compra ao longo do tempo. Então, a gente vem batendo muito nessa tecla, pessoal, porque assim, a inflação hoje, no momento presente, você pode não sentir tanto impacto, mas se a gente for comparar a inflação, cara, o exemplo que eu mais gosto de usar em relação à inflação é aquela coxinha do ragazzo. Meu, quando eu era mais moleque, eu adorava aquela coxinha. Eu saía do Senai, assim, quando eu tinha uns 15 anos, aí eu saía do Senai, aí tinha um ragazzo ali na frente do Senai, cara, eu passava lá, eu comprava, acho que eram 8 coxinhas por R$ 4 ou R$ 3, alguma coisa. Meu, era muito barato. Eu fui outro dia no ragazzo, eu nem comprei, eu falei, mano, como assim? O negócio tá mó caro agora. Então, assim, você percebe nas coisas que tinham um valor irrisório e como que elas aumentaram hoje. Então, mas é normal, né? Porque as empresas elas precisam realmente ajustar o preço das coisas, porque senão eles não vão ter lucro real, né? Só vão estar pagando a inflação. Com certeza, cara. Isso faz total sentido, irmão. E outro ponto também, inclusive a Amanda comentou recentemente aqui comigo, né, Gui? A Amanda, para quem não sabe, é minha namorada. E aí ela falou que ela estava no mercado ali, tem um chocolate que ela gosta muito, e aí estava escrito sabor chocolate. Não estava escrito mais que era chocolate, né? Do chocolate, no caso, Sim, sim. cacau. Porque o cacau, no caso, não sei se vocês chegaram a ver, um tempo atrás ele estava num período tipo, de muita alta, porque a gente teve uma questão ali, né, de safra que prejudicou a produção dele, e aí aumentou muito o preço. Então, muitas empresas, para não repassar todo esse custo ali, né, para o consumidor, ela teve que tirar muito do chocolate, ali, tirar esse cacau do chocolate, e aí não é mais o chocolate em si mesmo, né? É o sabor chocolate que eles tanto falam. Então, isso também mostra aí a questão da inflação, como que ela impacta muito o nosso bolso. Sim, isso é verdade, meu. E hoje tem muitos produtos sabor chocolate, né? É Com impressionante. certeza. Ô Gui, só para antes da gente entrar nessa parte aí de construção de um patrimônio, só para o Claro. pessoal entender aqui, a gente não gosta só de apontar o problema, a gente gosta de trazer também a solução. E o grande benefício aqui que eu enxergo dessa nossa comunidade que a gente está querendo construir é que a gente tem pessoas que estão com objetivos em comum, né? Pessoas ambiciosas, pessoas que na maioria das vezes estão passando pelas mesmas dificuldades. Então, esse direcionamento aqui que a gente está dando não é uma fórmula mágica, né, Gui? A gente está dando todo um contexto com base técnica, né? Com toda certeza, a gente tem embasamento no que a gente vai apontar aqui, mas é primordial também vocês entenderem que cada um tem a questão da sua realidade ali e tudo mais, né? E o grande ponto aqui é vocês entenderem que vocês precisam ter autorresponsabilidade pela sua vida financeira. Fechou?
Outra questão também, Gui, que eu ia mostrar aqui, lembra que eu comentei com você daquela questão da pirâmidezinha, né? Então, só para Pode mostrar, verdade. um pouquinho, pessoal, eu trouxe 2 pontos aqui, né? Essa notícia eu vi recentemente, o Jornal Nacional meio que publicou ali há 5 dias atrás, né? Então, o número de nascimentos no Brasil atinge o menor patamar em 47 anos, tá? Essa notícia aqui foi esse ano, ó, como vocês podem ver aqui, dia 16, 5 dias atrás. E aí eu vou pegar uma conexãozinha com essa nossa pirâmide aqui, né? Que é a pirâmide etária de 2050 do nosso país. Muitos de vocês, muito provavelmente, teve uma aula de geografia, né, Gui? Em que a professora mostrava lá a pirâmide etária, a faixa etária ali do nosso país. E aí, naquela pirâmide etária, você via que a base, né? A base que eu estou falando é a questão da idade aqui, tá vendo? Ó, 10, Sim. 14, 19. Nossa, era A muito base maior mesmo. era muito maior. Você lembra, né, Gui? Eu lembro Eu até hoje lembro. desse gráfico. Eu E a também. gente, na época, não entendia. Nossa, a base é maior, aí os países desenvolvidos, a parte de cima é maior, né? Que é o pessoal de mais idade ali, né? O pessoal mais idoso, de certa forma, era um pouquinho mais robusta. E é o que está acontecendo exatamente aqui com o nosso país a partir de 2050, né? Grande parte de vocês aí, por volta de 2050, vão estar iniciando a questão da aposentadoria ali. Então, por isso que a gente já mostrou esse gráfico. E qual que é a reflexão? Como o Gui comentou anteriormente, a gente está num sistema ali, o INSS funciona como repartição, ou seja, o pessoal que está aqui no meinho, né, na meiuca, né, que a gente fala, eles pagam quem está aqui no fundo, né, quem está aqui na parte da aposentadoria ali, que está com uma certa idade avançada. Então, se a gente viu que o número de nascimentos aqui no nosso país está diminuindo, como consequência, lá na frente, a gente vai ter menos pessoas aqui. Contribuindo, né? O que será que vai acontecer com o pessoal que depende dessa contribuição aí, Gui? O que você acha, irmão? Cara, eu vou falar um ponto, puxando o que a gente falou lá no início, Dan. O que eu enxergo é que, assim, muito provavelmente, né, já até saíram alguns estudos também falando sobre isso, eu estava dando uma lida sobre isso na semana passada, falando que o período de contribuição das pessoas vai aumentar ainda mais. Então, as pessoas não vão mais se aposentar hoje com ali aquilo que a gente acha um absurdo, né? Com 65 anos. Agora, eles estão estipulando que as pessoas vão ter que contribuir por volta de até 75 anos. Ou seja, você vai ter que trabalhar até 75 anos para poder receber o INSS. E aí eu te pergunto, né? Você acredita que você com 75 anos vai ter a mesma disposição, vai ter a mesma força de vontade para querer trabalhar para depois dos 75 anos aproveitar de fato sua vida? Qual que é a média de... Como é o nome? O período que as pessoas vivem aqui no Brasil é por volta de até 80, 90 anos, se eu não estou enganado, não é? Nessa faixa, e está aumentando, né? Isso é bom o fato de estar aumentando, né, Gui? Mas vai ter cada vez mais pessoas vivendo mais. Então, vai ter cada vez mais pessoas lá na parte de cima, ali, idosas, e cada vez menos pessoas contribuindo. Então, eu falo, cara, que a matemática, ela é muito lógica, né? Com a matemática não dá para mentir. Então, a gente está vendo aqui que vai ter um déficit. Grande parte das pessoas que dependerem do governo, né, vão se frustrar. Isso eu não tenho dúvidas, cara. Essa principal que a gente quer passar aqui para vocês. Uma coisa que eu gosto de sempre trazer, assim, é falar, puxando do que eu disse no início, né, falando como o governo estruturou errado o INSS, por conta que, assim, a gente fala para vocês, falam para os nossos clientes a importância de vocês terem uma reserva de emergência, a importância de vocês construírem um patrimônio para viver da renda que esse patrimônio vai oferecer a vocês. Não necessariamente que você vai consumir todo o patrimônio que você recebeu, mas você vai viver da sua renda passiva, não é? Agora, pensa assim, milhares de pessoas contribuem todos os meses para o INSS, né? Já desconta direto na folha salarial. Agora, pensa assim, com um mês de arrecadação que o governo faz com o INSS, o que eles deveriam ter feito lá no início? Eles deveriam ter construído uma reserva, um caixa para o INSS. Cara, tá difícil falar INSS. Tô falando tanto que tá perdendo sentido a frase. Mas, enfim, eles deviam ter formado uma reserva de caixa, um fluxo de caixa ali, para que através do rendimento daquele caixa, eles depositassem isso para os aposentados. E aí, esse caixa nunca ia diminuir, porque eles iam estar montando uma máquina de fazer dinheiro, simplesmente, por exemplo, com o próprio título público.
o governo mesmo poderia comprar títulos públicos para poder fazer esse caixa, colocar em qualquer tipo de investimento conservador, porque aí a gente nunca ia ficar refém de um sistema de pirâmide. de verdade. Então, foi feito desde o início tudo muito errado, infelizmente. Infelizmente, é o que dá para se esperar quando eles colocam a mão nas coisas, né? E aí, vamos trabalhar agora a parte da solução, né, Gui? As dicas que a gente vai Exato. dar essas pessoas de maneira estratégica. Então, isso aqui é o conteúdo que poucos hoje em dia têm acesso e muitos queriam ter. Então, vocês estão sendo muito privilegiados nesse sentido. Vocês podem contar com o meu apoio e do Guilherme aqui para o que precisarem nesse aspecto, tá bom, pessoal? Então, vamos para cima, Gui. Bora. Então, pessoal, ó, vamos lá. Construindo um patrimônio sólido, né? Então, a gente já falou sobre isso aqui um pouco, que é a forma mais inteligente de não se tornar um dependente de uma aposentadoria fornecida pelo governo. É construir o seu próprio patrimônio. Então, aqui no slide a seguir, eu trouxe uma frase do Ronald Wilson Reagan, que ele foi um ator e político norte-americano. Então, ele foi o 40º presidente dos Estados Unidos e o 33º governador da Califórnia. Então, o cara saiu das telas e entrou para a política. E ele, dentro da política, falou as seguintes frases: se não nós, quem? Se não agora, quando? Então, vocês estão aqui hoje, vocês tomaram essa decisão de mudar o futuro financeiro de vocês. E acredite, pessoal, ninguém mais vai fazer isso por vocês. Não tem governo que vai fazer. Vocês já são adultos, seu pai e sua mãe, eles não vão ficar juntando dinheiro para vocês. Vocês estão trabalhando todos os meses ali, ganhando a receita, o salário de vocês todos os meses. Vocês têm que ser os maiores responsáveis para construir esse patrimônio e não depender de ninguém. E aqui, né, uma outra frase que ele colocou é: não espere que a solução venha do governo. O governo é o problema. Então, assim, pessoal, não dependa de ninguém, cara. É o É, contexto que a gente traz aqui. com certeza, né? É muito isso, né? E aqui tem a questão do faça por você. Coisas que a gente bate muito aqui na tecla, né, Gui? Diversificação, que você é um maestro aí, vai falar mais especificamente disso, investimento de longo prazo e a tão famosa e conhecida reserva de emergência. Exatamente, pessoal. Então, ó, todos aqui que já estão investindo, né? Alguns ainda estão no processo de readequação de organização orçamentária, e tá tudo bem, vocês vão chegar nessa parte também. Mas para quem Exato. já está aqui com a gente, já está fazendo os investimentos, eu sempre explico a importância de uma boa diversificação no portfólio. Então, pessoal, a gente nunca pode colocar todo o nosso dinheiro em investimento de renda fixa e principalmente em renda variável. A gente nunca pode colocar nada em nenhum, nunca pode colocar tudo em nenhum dos dois, na verdade, né? Então, a gente sempre trabalha com investimentos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Eu gosto muito do mercado de renda variável e eu falo isso para vocês, que é um mercado que proporciona alavancagem patrimonial e também, claro, uma boa remuneração mensal através de dividendos, participação de lucros de empresas, né, que são, no caso das ações. Então, é uma ótima forma para a gente estar diversificando, né? E ali, pensando a longo prazo, isso tudo já entraria, né? Mas a gente pensa também em um investimento que vai te proteger da inflação, podendo ser ali uma previdência privada, um tesouro IPCA+, que vai estar cobrindo a inflação a longo prazo. E a reserva de emergência, pessoal, a gente já fala aqui desde quando a gente faz a nossa reunião aqui com vocês inicial, que é Cansado, né? falando a importância de todos vocês terem uma reserva de emergência, ter essa tranquilidade em saber que se surgir qualquer imprevisto na vida de vocês, que nós estamos sujeitos a isso, né? A vida é imprevisível, você sabe que você tem o seu colchão de emergência ali para te assegurar, você não precisar fazer empréstimo, se endividar, fazer parcelas absurdas em cartão de crédito. Então, a gente incentiva muito isso para vocês e a gente dá também todo esse suporte e direcionamento, né? Com toda certeza. E, bom, aqui a gente traz alguns outros estilos de proteção de investimentos. Então, a gente falou agora sobre previdência privada e tesouro IPCA. A gente também tem os ativos no exterior, né? Então, eu falo a importância da gente ter uma proteção cambial. Vocês sabem aí como o real vem se desvalorizando ao longo dos anos. O real, para quem não sabe, já foi pareado com o dólar, né? Então, um real comprava um dólar, isso lá no início do plano real. Então, a cada ano que foi se passando, o real foi perdendo mais valor. Então, hoje, para a gente comprar um dólar, a gente tem que pagar ali por volta de 5,70, 5,80. Então, assim, nosso poder
de compra internacional diminuiu bastante, né? E a tendência é que a gente perca cada vez mais potencial de poder de compra. Então, por isso que eu incentivo tanto vocês a fazerem investimentos internacionais, dolarizar parte do patrimônio, porque a gente nunca pode deixar, da mesma forma que eu falo da diversificação, né? A gente nunca pode deixar o nosso dinheiro também em um único país, porque Exato. ainda mais em um país com moeda fraca, né? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Um país com moeda fraca, com instabilidade política, né, com muitos problemas, com corrupção, não dá para você confiar num país desse, né, Gui? É muito difícil, né, É cara? muito difícil, Então, infelizmente. de maneira estratégica, o Gui monta uma carteira, né, com ativos que eles são descorrelacionados, né? E qual que é a questão? O que que é coisa descorrelacionada? É, por exemplo, né, às vezes, quando a nossa bolsa está aumentando ali, está crescendo, a gente tem uma queda no dólar. Às vezes, quando os investimentos lá fora estão crescendo, aqui, em contrapartida, está diminuindo. Então, por que que o Gui monta uma carteira diversificada? Porque em determinados momentos você vai ganhar em um e vai, entre aspas, perder em outro ali, né? Mas você Uhum. vai, independente do tipo de cenário, você vai surfar as rentabilidades, né? A gente está num país ali que a economia, como eu disse, né? Ela é muito complicada, tem uma certa insegurança, então montar uma carteira diversificada é a melhor maneira de proteger vocês. E tem um ponto aqui da previdência privada também que está relacionada com a questão do planejamento sucessório, que muitas famílias, infelizmente, só entendem a importância no momento de maior dificuldade. Como assim, Dan? Às vezes você tem Uhum. um parente aí, um familiar que acabou de falecer, infelizmente. Aí, para você, às vezes esse cara é o provedor da casa, né, Gui? Aí, beleza, esse Sim. cara é o provedor da casa, como ele faleceu, o dinheiro dele vai entrar ali em inventário. Só que aí você, na maioria das vezes, tem as despesas para você enterrar aquele ente querido. Só que aí, como que você vai ter acesso se ele é o provedor da família, né? Se grande parte do dinheiro ele que era o responsável para trazer, e o dinheiro dele está em inventário, ou seja, está travado. Né? Então, aí muitas famílias, nesse momento de maior vulnerabilidade, né, acabam tendo que se endividar, pegar empréstimo, se a pessoa não tem um familiar ali próximo. Né? Então, a gente está falando de algo que a pessoa só entende a devida importância quando sofre de fato na pele. E nesse sentido, vocês estão aqui protegidos, por quê? Porque o Gui dá o devido direcionamento, dá um aconselhamento ali justamente de maneira estratégica para que vocês não venham no futuro a passar por esse tipo de turbulência. Não é mesmo, Gui? Isso mesmo, pessoal. E até para ressaltar, né, a gente gosta sempre de explicar a importância, o Dan trouxe esse ponto aí dessa correlação, né? Então, assim, quem está mais antigo aqui com a gente, né, o Eric, a Laura, o Maicon também, então eles já estão investindo aqui com a gente há mais tempo, e o Eric foi uma pessoa que me falou, né, que essa última reunião que a gente fez, ele falou assim, Gui, realmente tudo que você falou é verdade, porque a gente comprou os ativos de renda variável muito baratos, porque ele viu que a carteira dele realmente valorizou. É, eu não vou saber dizer ao certo em números agora, mas valorizou bastante, né? Sem contar com dividendos e tudo mais. A gente tem uma parte do patrimônio dele investido em renda fixa, claro, a parte de reserva de emergência, mas nós temos também a questão da renda variável. Então, ele conseguiu comprar muitos ativos muito descontados e essa é a importância, pessoal. A taxa de juros hoje aqui no Brasil está 14,75%. Pô, quem que não quer ter um rendimento acima de 1% ao mês sem correr risco? Mas a gente sabe que a taxa Selic não vai ficar 14,75% para sempre, né? A Não mesmo. projeção para esse ano é 15%, né? A gente já sabe que vai chegar a 15%, mas a ideia é que no próximo ano, né, ano de eleição e tudo mais, as coisas venham a se tornar mais controladas. A taxa Selic ideal aqui dentro do país seria abaixo de 9%, né? Então, a gente espera isso e assim, você vai deixar todo o seu dinheiro lá rendendo 2% daqui a um tempo, 2, 9%. Então, se a gente tem a possibilidade de buscar rendimentos maiores, a gente vai fazer isso, mas sempre de maneira muito bem estratégica, né? Com certeza, Gui. Falou tudo, uma verdadeira aula. E, bom, pessoal, como a gente trouxe esse conteúdo aqui para vocês, né? Sempre para ressaltar, nós estamos aqui com vocês e o seu futuro é o nosso compromisso. A gente está aqui comprometido para que vocês alcancem os objetivos financeiros de vocês, né? A gente implementou a ferramenta do Dash Plan para todos vocês utilizarem. E, assim, a nossa ideia é que isso sirva para combustível para vocês também alcançarem esses objetivos, né? Às vezes, muitos clientes nossos têm o objetivo de realização, comprar um imóvel, fazer uma viagem internacional, comprar um veículo ali que sempre almejou. E a gente quer que vocês realizem isso.
e a gente está aqui para dar sempre esse direcionamento, né? E aqui eu coloquei essa frasezinha pro final, até com o senhorzinho ali dando uma piscadinha, ó. Não queremos ninguém aqui dependendo do dinheiro que o governo te prometeu. RS. Com certeza, muito boa essa frase. E até uma coisa que eu queria comentar, Gui, então, grande parte de vocês aí, muito provavelmente têm familiares, tem pessoas próximas aí que acreditam, né, nessa questão do INSS, então é legal aí como forma de propagar a educação financeira que a gente está propagando aqui para vocês, compartilhar com essas pessoas, para elas não dependerem, né, dar um conselhozinho, dar um toquezinho, ó, o INSS é furada, sai dessa, começa a poupar um dinheiro ali, porque vocês também são mensageiros do que a gente está querendo passar aqui, né, construir um Brasil no qual as pessoas tenham responsabilidade pelo seu dinheiro, no qual as pessoas querem fazer renda, querem investir, querem empreender, né, queiram gerar valor, né, queiram ter mais de uma fonte de renda, porque eu acredito muito, Gui, né, que a nossa evolução, ela parte primeiramente da educação. Né? Então, se a gente se comprometer a educar as pessoas que a gente gosta, né, que a gente está aí no dia a dia, eu tenho certeza que isso vai criar um ambiente em que cada vez mais as pessoas tenham senso crítico para entender a importância da gente assumir o protagonismo da nossa vida financeira, né, irmão? Isso é verdade, Dan. A gente fala assim, pessoal, ó, até puxando isso que o Dan falou, eu não sei se alguns de vocês já chegaram a ler o livro O Homem, O Mais Perto que o Diabo, né? Mais Perto que o Diabo. Esse livro, ele retrata exatamente como é a população do mundo de forma geral, né? Que são as pessoas alienadas, as pessoas que fazem o que todo mundo está fazendo, que vai sair da escola, vai entrar numa faculdade, vai entrar no emprego e vai trabalhar nesse emprego pro resto da vida e vai no futuro, lá no final da vida, receber uma aposentadoria. Pessoal, e assim, ó, até para ressaltar aqui, a gente não está fazendo juízo de valor, a gente não está falando que é errado receber o INSS. A gente está falando que é errado você depender inteiramente disso, tá? Então, tem Exato. muitas pessoas que eu conheço que foram senhores ali, né, muito espertos na vida, que juntaram dinheiro por fora, acumularam patrimônio e juntam essa renda junto com o INSS, que não tem Esse, problema nenhum. Então, se o cara consegue tirar ali R$ 7.500 do INSS e ainda consegue tirar uma renda passiva de imóveis, de investimentos, sei lá, a pessoa tira R$ 10.000, aí junta com o INSS, pô, dá quase R$ 20.000 por mês. Então, você tem que saber como que você vai utilizar isso ao seu favor. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente incentiva que vocês saiam da bolha, saiam da corrida dos ratos, né? Eu sei que é um termo muito que se popularizou demais, mas é verdade, gente. Tá todo mundo nessa corrida todos os dias. Então, o que que você está fazendo hoje de diferente para que você tenha uma vida diferente? Eu sei que muitas pessoas acordam cedo para ir para o trabalho, pô, pega horas de transporte público, dependendo. E eu sei que é difícil, é um processo, né? A gente está aqui todos os dias e cada dia a gente tem que buscar evoluir um pouco. Mas o seu resultado vai ser diferente naquilo que você puder fazer no seu curto espaço de tempo. Você está ali, às vezes, no transporte. Pô, tô aqui 1 hora e meia para chegar no trabalho. Cara, faz uma leitura, estuda alguma coisa nova, assiste a nossa live. entra no Mas, nosso grupo. não, mas é isso, pessoal. A gente está aqui para incentivar que vocês sejam pessoas muito, muito bem-sucedidas nesse futuro. E como a gente disse, né, o que vocês precisarem aqui, vocês podem contar com a gente, fechou? E é isso, pessoal. Espero que vocês todos tenham gostado aí do que a gente proporcionou aqui, né? A ideia é cada vez mais a gente estar próximo, proporcionar o melhor tipo de conteúdo para vocês de maneira estratégica, com direcionamento, sem juízo de valor. Aqui a gente quer passar um viés técnico, mas também a gente quer ser assertivo na solução para a vida de vocês. Fechou? Espero que tenham gostado. Assistam a live, deem opinião, participem aí no grupo. A gente precisa do engajamento de vocês para a gente criar um ambiente cada vez melhor. E é isso, o que precisarem, contem comigo, contem com o Gui, a gente está totalmente comprometido. A gente fala muito que dinheiro é coisa séria, e a gente criou a MyMoney ali para a gente transformar, né, a questão não só financeira da vida das pessoas, mas todos os âmbitos que estejam relacionados a isso também, né, Gui? Com certeza, pessoal. É isso aí. Obrigado aí pela colaboração de todos. Obrigado pela confiança de todos vocês em nosso trabalho. Fica muito feliz de ter vocês aqui. E bora para cima, gente. Só o Boa. começo.